Shannon, como de costume, estava a arrumar a cama e a limpar o quarto depois de o hóspede ter saído do hotel. O seu turno estava em pleno andamento e Shannon gostava de trabalhar ali, especialmente porque vinha com alojamento. Entre as suas tarefas, Shannon refletia sobre os eventos tumultuosos da sua vida. Havia muito para contemplar, pois o destino não tinha sido gentil com ela. Shannon nasceu e foi criada numa pequena aldeia, numa família comum e com dificuldades financeiras. O pai dela trabalhava na serração, enquanto a mãe trabalhava como contabilista. As suas refeições consistiam principalmente em massa e batatas, com iguarias ocasionais reservadas para feriados. Roupas da moda ou os gadgets mais recentes estavam fora de questão. Durante a escola, Shannon e a sua melhor amiga, Lisa, muitas vezes sonhavam em crescer, terminar a escola e partir juntas para conquistar a capital. Nos sonhos ingênuos das raparigas, havia príncipes ricos e empregos de prestígio, tal como nos filmes. Afinal, elas eram ambas bonitas. Após a graduação, Lisa correu para Shannon e exclamou, entusiasmada, bem, Shannon, eu encontrei um emprego na capital, num café novo e moderno. Eles estão a contratar-me como ajudante de cozinha. Uma amiga da minha mãe ajudou-me a dar uma boa palavra. Tu deves vir comigo, tal como sonhamos, será mais divertido juntas. Eu tenho a certeza de que te contratarão como empregada de mesa. As nossas opções aqui esgotaram-se, todos os outros partiram, somos piores do que eles. O que é que podemos fazer aqui? Isto é um beco sem saída. Eu estou tão cansada destas ruas poeirentas, destas pessoas de mente estreita e dos bêbados nas entradas. A vida é inteiramente diferente lá. Shannon ficou entusiasmada com a ideia e, depois de a amiga ir embora, abordou seus pais. Mãe, pai, eu vou me embora. A Lisa ofereceu-me um emprego no café da capital e ela insiste que eu vá com ela. Talvez nós consigamos lá e nos instalemos na cidade grande. Vão permitir que eu vá? Ao ouvir esta notícia inesperada, a mãe dela chorou imediatamente e tentou dissuadi-la. Oh, minha filha, no que é que estás a pensar? Por que é que queres ir para a capital? Eu pensei que tu irias para a escola de costura numa cidade vizinha, e depois nós poderíamos arranjar-te trabalho numa alfaiataria. As costureiras qualificadas estão sempre em alta e tu não ficarias sem dinheiro. É melhor ficares aqui, pelo menos não passarás fome e nós estaremos por perto. Shannon zombou, eu não quero a tua alfaiataria, eu não quero viver assim, isso não é para mim, não. Eu tomei a minha decisão e eu vou. Isto é um pântano, um beco sem saída aqui, cheio de alcoólicos e reformados. Os jovens estão a sair para lugares melhores e eu quero tentar. Eu já tenho 18 anos e é a minha decisão como viver a minha vida. Eu vou me preparar antes que a Lisa mude de ideias. Shannon começou a folhear os seus documentos e acidentalmente deparou-se com a sua certidão de adoção. Nela, estava claramente declarado que ela não era a filha biológica dos seus pais. Ela tinha sido adotada de um orfanato quando tinha 3 anos. Em choque, Shannon saiu da sala de estar e perguntou aos pais, mãe, o que é isto? Isto é verdade? Por que é que não me contaram isto durante todo este tempo? Como é que puderam? Eu perguntei 100 vezes quando era criança a quem é que eu me parecia, e vocês sempre disseram que eu era parecida com a minha avó, que Deus a tenha em descanso. A mãe dela cobriu o rosto com as mãos e chorou, enquanto o pai dela começou a explicar tudo. Não nos julgues, filha, ouve-me. A tua mãe e eu ansiávamos por um filho. Nós visitamos inúmeros médicos, mas foi tudo em vão. O veredito foi duro, nós nunca teríamos filhos nossos. Os anos passaram rapidamente e, sem uma criança, nós sentimos-nos incompletos, por isso decidimos adotar um bebê do orfanato. Nós entramos na sala de jogos e tu vieste a correr para nós, a estender os braços e a perguntar, vocês são o meu pai e a minha mãe? Posso ser a vossa filha? Todos nós choramos, foi um momento tão tocante. Desde aquele dia, nós fomos inseparáveis, nós nem sequer consideramos mais ninguém. Sim, nós podemos não ser milionários e vivemos modestamente, mas nós amamos-te com todo o nosso coração.
Nós sacrificamo-nos para garantir que tu estivesses vestida tão bem quanto qualquer outra pessoa. Tu realmente achaste que a tua vida teria sido melhor se tivesses ficado no orfanato? Por que é que nós não te contamos? Porque nós nunca te vimos como uma criança adotada. Tu és a nossa filha e pronto. Nós vamos esperar sempre por ti e amar-te. Shannon sentiu uma profunda vergonha. O pai dela estava certo. Pais não são aqueles que dão à luz e abandonam, mas sim aqueles que criam e amam. Ela sempre sentiu o amor dos seus pais, e agora estava claro para ela. Shannon aproximou-se dos seus pais e abraçou-os. Tu tens razão, pai, lamento o meu desabafo, esta notícia foi um choque para mim, eu nunca imaginei que seria adotada. Obrigada por me criarem e me amarem. Vocês nunca foram e nunca serão estranhos para mim. Por favor, apoiem-me e permitam que eu vá. Eu não estou simplesmente à procura de uma saída fácil ou de um bom emprego, eu quero experimentar uma vida melhor. Os pais de Shannon aceitaram a decisão dela com o coração pesado. Eles deram-lhe todas as suas pequenas poupanças, a esperar que fosse o suficiente para as suas necessidades iniciais. Então, Shannon e Lisa embarcaram na sua jornada para conquistar a capital. No início, as coisas estavam a correr muito bem. Shannon foi contratada como empregada de mesa, e ela e as raparigas alugaram um apartamento de 2 quartos. A vida era emocionante. Apesar da exaustão após longos turnos, as raparigas ainda sonhavam em encontrar os seus príncipes. E um dia, um príncipe entrou no café delas. Shannon notou cada detalhe das suas características enquanto ele ajeitava o cabelo despreocupadamente, sentava-se, sorria de forma encantadora e olhava diretamente para ela. Eu estou pronto para pedir, ele disse. Shannon não andou, ela flutuou. Por alguma razão, este jovem elegante e bem vestido captou instantaneamente a sua atenção. Ela serviu-o com elegância, a dar-lhe prioridade sobre outros clientes. Quando ele saiu, ela encontrou uma nota num guardanapo com uma caligrafia desleixada. A tua espera amanhã às 20 horas em ponto, na entrada do café. Espero ver-te, minha rainha. Shannon quase saltou de alegria e, é claro, no dia seguinte ela chegou ao local designado na hora marcada. Apesar das suas dúvidas, ela não podia deixar escapar a chance de o conhecer melhor, embora sua amiga Lisa a avisasse. Para onde é que tu vais? Tu não o conheces de todo. E se ele for um tolo ou um maníaco? Não tens medo de potenciais perigos? Mas Shannon sentia que ele era um ótimo rapaz e ela não podia deixar passar tal oportunidade. Enquanto ela estava nervosa e a contemplar, um carro de luxo parou no café, e o seu príncipe saiu e estendeu a mão. Bem, olá, minha rainha, senta-te no carro. O meu nome é Kylie e estou feliz por teres decidido vir, afinal. Eu prometo-te um dia inesquecível, o nosso primeiro encontro será memorável. Corando, Shannon entrou no carro e eles foram embora, não para qualquer lugar, mas para um concerto de uma banda trend. Era quase impossível conseguir bilhetes, pois eram caros e esgotavam com antecedência. Shannon nunca tinha experimentado tais emoções de uma atuação ao vivo antes. Rodeada por multidões de fãs, ela sentiu a atmosfera de férias e tinha o rapaz mais bonito ao seu lado. O romance com Kylie progrediu rapidamente. Shannon estava nas nuvens, afinal, ela nunca tinha recebido flores antes, e agora eram rosas embraçadas, confissões ardentes e beijos apaixonados ao luar. Parecia que ela tinha ganho a lotaria. Em breve, Kylie pediu Shannon em casamento e eles ficaram oficialmente noivos. Após o noivado, Kylie convidou a noiva para viverem juntos e ela concordou. Shannon esperava que ele alugasse imediatamente um lugar separado para eles, mas o rapaz estava feliz por viver na casa enorme dos seus pais e, por enquanto, ele não tinha pressa em resolver esta questão. Exceto que a mãe dele não estava encantada com a ideia. Ela considerava Shannon uma caipira barata, não digna do seu filho. Shannon também sentiu frieza da parte dela, mas, no entanto, decidiu mudar-se. Kylie também a persuadiu a deixar o emprego no café. Querida, por que é que tu queres trabalhar lá? A minha família tem dinheiro suficiente para nos sustentar, nós não precisaremos de nada. Além disso,
Eu sou ciumento e não quero outros homens a olharem para ti. Tu és minha e de mais ninguém, entendes? Lisa, ao saber de tudo, começou a discutir com Shannon. Foi a primeira vez que elas brigaram como loucas. Shannon, o que é que tu estás a fazer? Volta à razão. Por que é que estás a deixar o teu emprego? É um emprego normal que paga bem, e tu terás sempre dinheiro no teu bolso e receberás gorjetas decentes. Tu não percebes que viver sob o mesmo teto que os pais do teu noivo e depender deles é uma ideia tola? Por que é que o Kyle não se casa contigo agora? Então, tu seres a esposa legítima dele, e agora tu és apenas uma convidada que pode ser expulsa num minuto. Tu estás a ser tola, Shannon, tu vais te arrepender mais tarde. Shannon ficou muito ofendida com a sua amiga e tentou justificar as suas decisões. Tu estás apenas com inveja da minha felicidade, não estás? Bem, eu vou viver numa mansão enquanto tu trabalhas na cozinha. O meu Kyle me ama e nunca me magoará. Eu não pensei que tu pudesse ser tão má, Lisa. Shannon imaginou um futuro cheio de felicidade com o seu amado. Ela ajudaria em casa, cumprimentaria o seu amado quando ele voltasse do trabalho, veria filmes românticos juntos, sairia para passear e faria isso todos os dias. Certamente, o casamento aconteceria em breve, já que o seu amado lhe deu um anel de noivado. No entanto, assim que ela se mudou, a vida parou de se parecer com um conto de fadas. Kyle geralmente ia para a universidade de manhã, deixando Shannon a passar o dia todo com a sua mãe. Foi aí que começaram as intrigas da futura sogra. Sempre que Shannon tentava cozinhar algo, a senhora Fuller interferia. Querida, o que é que tu estás a fazer na minha cozinha? E o que é aquele cheiro horrível de alho por toda a casa? Shannon corou e gaguejou. Bom dia, eu decidi assar frango com alho e especiarias, será delicioso. A senhora Fuller fez uma careta. E quem é que te pediu para fazeres isso? Nós temos a Laura, a cozinheira, ela cozinha muito bem, de acordo com o menu e os meus desejos. Então, que esta seja a última vez. Limpa a tua sujidade e deita o frango e as tuas obras-primas culinárias no lixo. No que é que tu estavas a pensar, a tomar conta da minha casa? Shannon explodiu. Eu sou, na verdade, a noiva do teu filho, ele próprio me convidou para vir para cá. Tu não queres que o teu filho seja feliz? Por que é que nós havemos de lutar? A mulher riu. Claro que eu quero o melhor para o meu filho, exceto que isso não tem nada a ver contigo. O Kyle é um rapaz muito namoradeiro, ele ficou fascinado com o teu rosto bonito e as tuas formas, mas acredita em mim, isso não vai durar muito. Em breve, ele perceberá que tu não és nada e ele te largará. Só para tu saberes. Shannon desatou a chorar e correu para o quarto dela e de Kyle. Ela se trancou lá e não saiu até a noite. Ela estava tão magoada, humilhada por nada. À noite, ela contou tudo ao noivo. Ele prometeu falar com a mãe dele, mas quando ele entrou no quarto dela, viu que a mãe dele estava deitada com uma toalha na testa, e havia comprimidos na mesa de cabeceira. Kyle ficou preocupado. Mãe, o que é que se passa contigo? Estás doente? A mulher gemeu baixinho, a segurar a cabeça. Eu não me sinto bem hoje, filho, a minha tensão arterial está a subir. Tu estás nervosa novamente? Quantas vezes eu te disse? E tu estás a fazer isso de novo. Eu queria falar contigo, por favor, não magoes a Shannon, eu amo-a muito, ela tem estado a chorar o dia todo, por que é que tu estás a fazer isso com ela? Ela só queria fazer-me feliz e cozinhar o jantar, o que é que há de errado nisso? Anda lá, filho, vai insultar a tua mãe, a tua caipira é insuportável. Ela não conhece boas maneiras nem decência. Para tua informação, tudo o que eu fiz foi pedir-lhe para limpar a sua sujidade. Tu devias ter visto a confusão que ela fez na cozinha, a pobre Laura demorou 1 hora a limpar tudo depois dela. Tais brigas começaram a ocorrer quase diariamente. Tudo isto jorrava de Kyle de ambos os lados, e o rapaz finalmente não aguentou mais. Ele próprio já estava farto de viver com Shannon. Ele queria liberdade, clubes e festas como antes, não ouvir reclamações à noite e ver a noiva a lamentar-se. Então, ele,
sem pensar muito, numa das noites, pegou e expulsou a rapariga com as palavras: "É isso, isto não pode mais continuar, nós decidimos viver juntos muito cedo, nós não estamos prontos para a vida familiar. Desculpa, mas é melhor separarmos-nos. Faz as tuas malas, eu chamo-te um táxi." A rapariga ficou em choque. Ela soluçou e implorou ao noivo para voltar à razão. Ela chorou que não tinha para onde ir e que tinha perdido o emprego por causa dele. Mas Kyle apenas ficou mais zangado. "Ouve, Shannon, isto já parece chantagem, tu ouves-me? Eu não quero mais viver contigo. Tu vais arranjar alguma coisa, encontrar um novo emprego, alugar um apartamento, o que é que isso tem a ver comigo? Nós estamos a terminar, é isso." Shannon, como um cão vadio ou um brinquedo indesejado, foi expulsa da casa. O motorista de táxi, ao ver o estado da pobre rapariga, não aguentou e perguntou para onde a levar e o que tinha acontecido. Shannon contou-lhe tudo. "Ela não tinha nada a perder, eu não me importo, leva-me para onde tu quiseres, desde que seja para longe daqui. Eu perdi o meu emprego, eu não tenho onde viver, e agora o meu noivo me deixou e me expulsou. Então, eu não me importo, eu terei que passar a noite na estação, acho que não há outro lugar. Eu sou uma idiota, a culpa é toda minha. A minha amiga avisou-me que seria assim, só eu, uma tola apaixonada, não a ouvi." O motorista de táxi idoso abanou a cabeça. Ele próprio tinha uma filha com a mesma idade e de repente disse: "Que situação. Não vás para a estação de comboios, há todo tipo de escória lá. E sabes que mais? Eu fui pago generosamente, eu deixo-te algum dinheiro, o suficiente para uma noite num hotel, e de manhã, tenta arranjar trabalho lá, tu podes viver lá também, se eles te aceitarem como empregada de limpeza. É uma opção adequada para ti. Não fiques triste, vai correr bem." Shannon olhou para o homem, grata: "Muito obrigada." A rapariga alugou um quarto e, na manhã seguinte, ela pediu um emprego. Ela teve sorte, havia uma vaga e ela foi contratada, mesmo com alojamento. Eles deram-lhe um quarto minúsculo, uma mesa e uma cama, mas ela estava feliz com isso. Na sua mente, ela agradeceu ao motorista de táxi que a tinha ajudado. Ela não queria voltar para Lisa e admitir que a sua amiga estava certa em tudo. Shannon abordou o seu trabalho com grande entusiasmo, garantindo que os quartos brilhavam depois da sua limpeza. Tudo parecia perfeito, exceto por uma coisa: o administrador, Frank, tinha posto os olhos na atraente jovem empregada de limpeza e viu uma oportunidade para alguma diversão. No entanto, Shannon rejeitou rapidamente os seus avanços, deixando-o ressentido e a conspirar para encontrar uma maneira de se livrar dela. Além disso, Shannon notou que Frank estava a levar para casa vários itens do hotel, como produtos de limpeza, toalhas, chinelos e roupões de banho. Com a sua ingenuidade simples, ela começou a fazer perguntas desconfortáveis, como: "Por que é que estamos a ficar sem produtos de limpeza tão rapidamente? O que é que aconteceu ao pacote de sabonete perfumado?" Frank ficou furioso e avisou Shannon repetidamente para ficar calada e cuidar da sua própria vida. No entanto, apesar da sua raiva, ele não conseguia encontrar uma razão para a despedir. Shannon trabalhava diligentemente, nunca a relaxar ou a ser preguiçosa. Uma noite, durante uma tempestade de neve, com ventos fortes e neve a bater contra as janelas, o hotel foi fechado para a noite por razões de segurança. Tarde da noite, a campainha tocou, surpreendendo Shannon. Ela perguntou quem era e ouviu uma voz desesperada e fraca dizer: "Por favor, abre a porta, eu estou grávida e a congelar, eu não tenho para onde ir." O coração de Shannon deu uma volta. Ela se lembrou da época em que estava numa situação semelhante, a soluçar num táxi, sem saber onde passar a noite. Sem hesitar, ela abriu a porta e deixou a estranha entrar. A jovem, mal vestida e a tremer, parecia ter a mesma idade de Shannon. Ela usava um casaco fino que era inadequado para o clima e um lenço de seda em vez de um chapéu. As suas mãos estavam azuis de frio, e a sua barriga grande indicava que ela estava nas últimas semanas. A estranha implorou: "Por favor, não me expulses, deixa-me ficar apenas por uma noite, eu prometo que vou embora de manhã."
Eu não sou uma criadora de problemas, o meu senhorio aumentou a renda, e quando eu pedi mais tempo, ele me expulsou. Eu estou disposta até a dormir numa cadeira, só para não morrer de frio. Shannon sentiu uma imensa simpatia pela pobre rapariga e estava prestes a deixá-la ficar, quando o administrador entrou a correr e, ao ver a situação, imediatamente começou a gritar. Ele repreendeu Shannon severamente, a dizer: "Tu enlouqueceste? Como é que tu podes deixar esta mendiga entrar sem dinheiro nenhum? Este é um hotel respeitável, não um abrigo para sem-abrigo. Diz-lhe para sair imediatamente." Frank empurrou a infeliz mulher para fora do lobby, e Shannon conseguia ouvi-o a repreender enquanto ela saía. 15 minutos depois, quando Frank saiu para casa, Shannon abriu a porta da frente em silêncio, a esperar que a rapariga não tivesse ido muito longe. Ela a encontrou congelada e indigente, sentada num banco, a tremer e a bater os pés. A neve estava a acumular-se nela, a fazê-la parecer um pequeno monte de neve. Shannon a chamou suavemente e a rapariga se aproximou com alegria. A empregada de limpeza sussurrou: "Vai por trás do hotel, onde não há câmaras, eu deixo-te entrar pela porta de trás. Tu podes dormir no meu quarto e ninguém saberá, só por favor, sai de manhã ou eu meto-me em apuros." A mulher grávida correu à volta do edifício e, como um rato, seguiu Shannon em silêncio para o seu quarto, a encontrar calor e segurança. "Muito obrigada, tu salvaste a minha vida e a vida do meu filho", ela disse com lágrimas nos olhos. "O meu nome é Thea. Eu cresci num orfanato e a minha vida foi difícil. Depois de me formar, deram-me um quarto numa casa em ruínas que estava programada para demolição. Eu arranjei trabalho como courrier e conheci o meu noivo, Paul. Ele era um trabalhador numa construção. No início, nós vivíamos no meu lugar, mas depois houve um incêndio elétrico e tudo ardeu. Nós começamos a alugar um apartamento e eu engravidei. Nós estávamos tão felizes e até pedimos casamento. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Paul me amava muito, e depois ele morreu. Ele caiu de uma altura e não havia seguro. Nesse dia, a minha vida parou. Eu ainda choro e não consigo superar isso. Eu sonho muito com ele. Eu trabalhei o máximo que pude como courrier, a esconder a minha barriga debaixo de odis e ceviachirtes, mas eu só ganhava o suficiente para a renda e a comida. Quando descobriram que eu estava grávida, eles pararam de me dar trabalho. Então, o senhorio decidiu aumentar a renda. Ele ficou zangado quando eu não consegui pagar um mês de renda e me expulsou para a rua. E alguém tem me seguido recentemente. Eu escapei por pouco de ser atropelada por um carro, foi claramente intencional. Eu estava a atravessar a rua quando o carro acelerou na minha direção, eu consegui saltar para fora do caminho. Numa viela escura, 2 rapazes a usar odis me cercaram, tiraram uma faca e tentaram roubar a minha mala. Um deles tinha uma tatuagem de dragão no pescoço. Felizmente, o zelador os afugentou, graças a ele eu ainda estou viva. Eu não entendo nada, por que é que todos estes infortúnios me atingiram e por que é que eu estou tão assustada? Eu estou completamente sozinha neste mundo, eu nunca fiz nada de mal a ninguém. Para te dizer a verdade, quando aquele homem me empurrou para fora do hotel, eu não queria ir para lado nenhum, eu pensei que seria mais rápido congelar e morrer e não sofrer. Eu não tenho forças para lutar mais. Shannon apenas abanou a cabeça e, entretanto, aqueceu chá e fez sanduíches com salsicha. Ela as entregou à mulher grávida e disse: "Não chores, Thea, come, tu precisas, bebe um pouco de chá quente, vai aquecer-te mais depressa. Tu deves ter te cruzado seriamente no caminho de alguém. Talvez tu vais ir à polícia. Deita-te na minha cama, eu durmo no chão, nós vamos nos dar bem. Eu te entendo e simpatizo contigo, eu própria estive na rua, eu também não queria viver, o meu noivo me deixou, mas pessoas gentis me ajudaram e eu gradualmente superei. Eu segui em frente. Eu própria sou uma sem-abrigo, estou a viver num hotel aqui, então agora vamos para a cama, eu tenho que me levantar cedo amanhã, e 1h de manhã vale 2 à noite. Boa noite." Mas de manhã houve um enorme escândalo.
Frank tinha chegado cedo para uma inspeção e foi imediatamente informado de que Shannon tinha deixado aquela mendiga maldita entrar no seu quarto e a tinha deixado lá durante a noite. Frank estava apenas à espera disto, é o momento certo. Ele invadiu o quarto de Shannon sem bater e começou a gritar, saiam as duas. Shannon, tu estás despedida. Tu receberás o teu salário do departamento de contabilidade. Isto é inédito, não basta que te tenhamos acolhido, mas tu achas que está tudo bem em trazer todo tipo de sem-abrigo nojento? Que tipo de reputação é que nós teremos depois disso? Pessoas decentes ficam no nosso hotel, e pessoas como tu pertencem a uma pensão, e tu, futura mãe, também, levanta-te e sai, senão tu dás à luz aqui e nós ficaremos em apuros. Shannon chorou, implorou-lhe para ter piedade dela, jurou que isso não aconteceria novamente, mas Frank foi implacável. Ele lhe deu meio mês de salário e a despediu. Ambas as raparigas vaguearam lentamente para a paragem de autocarro e choraram, cada uma à sua maneira. Thea lamentou, perdoa-me, Shannon, a culpa é toda minha, agora tu não tens onde dormir, tu perdeste o teu emprego, eu estou tão envergonhada na tua frente. Shannon pensou para si mesma, bem, eu fiz uma boa ação, eu ajudei uma mulher em necessidade, mas agora tenho um problema por causa disso. Eu estou sempre a arranjar as minhas próprias aventuras, que tipo de personagem estúpida eu sou? Eu tenho sempre pena de todos. Mas ela respondeu em voz alta, eu vou para a casa das minhas amigas, eu fico lá por um tempo, e se eu não encontrar outro emprego, eu volto para a aldeia dos meus pais, pelo menos eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Mas tu, como é que tu vais lidar com os teus problemas? Eu nem consigo imaginar, tu vais ter um bebê em breve. Shannon olhou para Thea, que estava a tremer de frio, e sem pensar, tirou o dinheiro que Frank lhe tinha dado da sua mala. Ela guardou algumas notas para si e entregou o resto a Thea. Aqui, toma, vai te ser útil, é o suficiente para um mês de aluguer de um quarto. Lamento, eu não tenho mais, e põe o meu chapéu, tu não podes apanhar um resfriado, e eu tenho um capuz quente de qualquer maneira. Bem, eu tenho que ir, o meu autocarro está aqui, adeus, Thea, boa sorte para ti. As raparigas se abraçaram como velhas amigas e se despediram. Shannon chegou à casa de Lisa, que a deixou entrar, mas com desagrado, e quando ouviu tudo sobre as suas aventuras, exclamou, Shannon, tu és uma tola, tu fizeste uma confusão tão grande, tu perdeste o teu segundo emprego na capital. Mas diz-me, quem é esta rapariga para ti? Por que é que tu a acolheste? Tu até lhe deste o teu último dinheiro, como é que tu vais viver a tua vida? E quanto ao teu noivo, eu avisei-te que isto aconteceria. Quando é que tu vais ganhar juízo? Já agora, a senhoria já me arranjou uma segunda inquilina, ela estará a mudar-se em breve, então eu não posso ficar contigo por muito tempo, desculpa. Shannon mexeu o chá no seu copo, a perceber que a sua amiga estava certa em tudo, mas ela não podia deixar uma rapariga grávida congelar lá fora e dormir profundamente. É que ela é assim. Shannon suspirou pesadamente e respondeu, eu entendo, eu te sobrecarreguei como uma bola de neve, eu vou tentar encontrar um emprego e um lugar para viver o mais rápido possível, eu vou começar a fazer chamadas agora mesmo. Passaram-se 2 semanas, mas Shannon não conseguia encontrar um emprego, nem sequer como empregada de mesa. Ela também viu que Lisa estava a ficar cada vez mais nervosa, embora não o demonstrasse. Shannon sentia-se um fardo, então, depois de pensar um pouco, ela decidiu desistir e voltar para casa. Azar a dela, não importa o que dissessem. Shannon caminhou tristemente para a estação, a arrastar a sua mala atrás de si. Ela engasgava-se com as lágrimas, porque não tinha conseguido nada. Ela tinha desperdiçado o dinheiro dos seus pais. De repente, um carro caro parou ao lado de Shannon, mas ela nem sequer levantou a cabeça nem se importou, até ouvir uma voz familiar. Olá, Shannon, tu não me reconheceste, certo? Sou eu, Thea. Shannon olhou para cima e examinou de perto a magra e elegantemente vestida beleza com um corte de cabelo moderno. Ela ofegou, era realmente Thea, mas ela tinha se transformado tanto. Shannon a cumprimentou, Thea, que surpresa, eu nunca esperei ver-te, muito menos num carro tão caro. Tu estás linda,
Como é que tens estado? Teia sorriu e disse, entra no carro, eu conto-te tudo pelo caminho, algo inacreditável aconteceu-me. Shannon hesitou e respondeu, bem, eu tenho um comboio para apanhar e eu vou para casa. A cidade não me acolheu, eu não consegui encaixar-me e eu não posso mais depender da minha amiga. Eu tenho vergonha. Teia a interrompeu, a dizer, nós cancelamos a tua viagem e vamos para o meu lugar. Recusar não é uma opção, ou eu fico ofendida. Shannon ficou ainda mais atordoada e perguntou, para o teu lugar? Tu não disseste que eras órfã, sem ter onde viver? Teia riu, isso era verdade até há algumas semanas, agora eu sou uma herdeira rica e o meu pai é um milionário. Nós vivemos numa mansão no campo, anda, entra, eu não gosto de conversar na estrada. Incapaz de resistir à oferta, Shannon entrou no carro, a pensar para si mesma, eu não tenho nada a perder de qualquer maneira, que diferença faz quando é que eu vou embora? Pelo menos, eu ouvirei todas as novidades. Quando o motorista levou as raparigas para a nova casa de Teia, Shannon ficou simplesmente espantada com a beleza e o luxo. Elas foram recebidas por um homem alto, com aparência doentia, que educadamente disse olá. Este é o meu pai, Gavin MacDonald, e esta é a Shannon, a salvadora que me deu uma mão no momento mais difícil e salvou a minha vida e a do teu neto. Já agora, onde está o meu pequeno tesouro? O homem sorriu e respondeu, não te preocupes, o Tommy está a dormir, a ama está por perto, está tudo bem. Shannon, estou radiante por te conhecer pessoalmente e sinceramente agradeço por teres ajudado a minha filha. Eu presumo que tu ainda não sabes de nada, então vai conversar com ela, eu cuido do meu neto. As raparigas entraram na luxuosa sala de estar. Shannon não conseguiu conter-se e disse, Teia, por favor, conta-me tudo, eu ainda não consigo acreditar no que estou a ver. Shannon sentou-se numa poltrona e então Teia começou a contar a sua história. Quando nós nos separamos na paragem de autocarro, eu planeava procurar um hostel ou quarto mais barato, mas por causa de todo o estresse e preocupações, a minha barriga começou a doer e eu fui levada de ambulância para a maternidade, uma semana mais cedo do que o esperado. Naquela mesma noite, eu dei à luz o Tony, graças a Deus tudo correu bem. Eu estava deitada no quarto, sem saber se me alegrava ou chorava. Para onde é que eu iria com um bebê nos meus braços? Eu estava em total desespero. Eles trouxeram-mo para a alimentação e eu beijei o seu pequeno nariz, a chorar e a pensar no que é que eu lhe podia dar e como é que nós sobreviveríamos, sem carrinho, sem fraldas, sem teto sobre as nossas cabeças. E então, na manhã seguinte, um homem idoso veio ao meu quarto com flores. Ele parecia tão frágil e pálido. Ele disse, o meu nome é Gavin MacDonald, lamento, filha, mas eu sou o teu pai. Eu fiquei chocada, é claro, e ele me disse que ele era um empresário rico, ele construiu todo um império de negócios sozinho. Inicialmente, ele era apenas um caixeiro viajante comum. Naquela altura, ele estava noivo de uma rapariga simpática e simples chamada Marcy, eles se amavam. Ela vinha de uma família pobre, mas era gentil, solidária e muito delicada. Ela esperava por um casamento rápido, mas as coisas correram de forma diferente. O meu pai meteu-se em problemas com a máfia, e esses eram tempos difíceis. Ele teve que fugir, então ele cortou todos os laços com a sua amada de uma só vez, tu podes dizer que ele a traiu e desapareceu da vida dela sem qualquer explicação. Ele não queria envolvê-la nos seus problemas, ele decidiu que era melhor para todos assim. Muitos anos se passaram desde então. O pai construiu um negócio de sucesso e a sua carreira estava em ascensão. Ele casou com outra mulher, a sua nova esposa já tinha um filho chamado David. Superficialmente, eles pareciam estar a viver uma boa vida, mas no fundo o meu pai nunca a amou de verdade, ele apenas decidiu conformar-se às expectativas da sociedade. O pai sustentava a família inteiramente, a sua esposa nunca teve que trabalhar um dia na sua vida. Ele tratava o David como se fosse seu e tentava dar-lhe o melhor. No entanto, David sempre teve uma atitude fria em relação ao pai e não gostava dele. Ao longo dos anos, o coração do meu pai esteve sempre sobrecarregado de arrependimento. Ele pensava muitas vezes na Marcy, a mulher que ele tinha maltratado.
Ele sabia que ninguém o tinha amado de verdade, exceto ela. Mas o peso do seu negócio o consumia completamente. Há 6 meses, ele recebeu notícias devastadoras, uma doença terminal, sem chance de recuperação. Foi uma doença cruel, a tornar o dinheiro impotente. Foi durante este tempo que a verdadeira natureza da sua esposa e enteado foi revelada. Eles mostraram as suas verdadeiras cores, a esperar ansiosamente que ele falecesse para poderem reivindicar rapidamente os seus milhões. À medida que a sua saúde piorava, ele se viu sozinho e abandonado, sem ninguém disposto a cuidar dele. Neste momento sombrio, ele decidiu escrever um testamento. Em meio aos relacionamentos familiares em deterioração, os pensamentos do meu pai voltaram-se para Marcy. Ele se perguntava sobre a vida dela, se ela tinha casado ou tido filhos. Através de detetives, ele descobriu que Marcy tinha falecido tragicamente durante o parto, e que o filho deles tinha sido colocado no orfanato. Embora triste pela perda da sua amada, o meu pai se agarrou à esperança de que ele tinha um filho biológico. Os detetives acabaram por me encontrar, mas demorou tempo. Ciente de que o tempo não estava do seu lado, o meu pai me incluiu no seu testamento. A empresa foi deixada para o seu enteado, a sua esposa recebeu benefícios vitalícios, e eu herdei toda a propriedade e contas. No entanto, o enteado astuto soube do testamento e subornou um notário corrupto para revelar o conteúdo do testamento. Ele partilhou a informação com a mãe dele, e eles tramaram um plano para me encontrar e eliminar, com medo de que eu herdasse tudo. Eu lembro-me de me sentir seguida naquela noite, quando o enteado do meu pai me perseguiu na viela, a tentar livrar-se de mim. Ele até tentou atropelar-me com um carro, foi um milagre que eu sobrevivi. Finalmente, o meu pai me encontrou no hospital e veio visitar-me. Quando tive alta, ele me acompanhou, e foi aí que eu vi o meu meio-irmão pela primeira vez. Ao olhar para ele, eu percebi com horror que ele era a mesma pessoa que me tinha emboscado na viela. A tatuagem dele o entregou. Eu imediatamente desatei a chorar, assustada, e confiei no meu pai sobre tudo. O meu pai expôs os vilões, e agora David e a mãe dele estão sob investigação. Eu espero que eles recebam o castigo que merecem e não escapem à justiça. E foi assim que aconteceu. O pai, o Tommy e eu vivemos agora nesta mansão. Eu estou cheia de felicidade. Eu derramei tantas lágrimas no orfanato, a ansiar por um lar, um pai e uma mãe, como todos os outros, a esperar escapar às provocações de ser órfã. Agora, o meu sonho de infância mais querido se tornou realidade. Shannon ouvia atentamente, cativada pela história que se desenrolava à sua frente. Parecia um thriller policial emocionante ou uma série de TV. Podia tal coisa acontecer de verdade na vida real? Ela expressou seus parabéns a Thea, maravilhada com a sorte dela em encontrar o pai e herdar riqueza tão subitamente. Shannon também partilhou a sua própria história, como ela amava os seus pais adotivos, mas ansiava por descobrir as suas raízes e o sangue que corria dentro dela. Thea abraçou a amiga calorosamente. Não fiques triste, Shannon, se for para ser, tu também encontrarás as tuas raízes. Vem, deixa-me apresentar-te o meu filho, e depois nós podemos jantar juntas. Ao entrar no berçário em silêncio, Thea sorriu para o seu bebê que estava apenas a acordar no berço, a estalar os lábios e a pestanejar os olhos. Shannon não pôde evitar sorrir com a visão adorável. Thea ofereceu a Shannon para segurar o bebê, e ela o fez, a embalá-lo gentilmente com cuidado. O pequeno Tommy resmungou e enrugou o nariz em insatisfação. Thea o pegou de volta e ele imediatamente se acalmou, a fechar os olhos. Foi um momento emocionante. Mais tarde, elas jantaram na sala de jantar, e Shannon sentiu-se surpreendentemente à vontade e bem-vinda nesta casa. O pai de Thea provou ser um homem agradável e interessante, a irradiar calor e bondade. O seu amor por Thea e pelo seu neto era evidente. Ele partilhou a sua história de encontrar a sua filha e expressou remorso pelos anos desperdiçados passados com a sua esposa gananciosa e o enteado não amado. O Sr. MacDonald estava fraco, com olhos encovados. Ele mal conseguia andar e em breve foi para o seu quarto com as palavras: "Tu não vais acreditar, Shannon, mas a Thea e o meu neto fizeram um milagre em mim."
Quando eu soube do meu diagnóstico, eu desmoronei completamente, eu nem conseguia sair da cama. Para ser honesto, eu nem sequer queria mais viver. A minha esposa ria abertamente e o meu enteado se tornou rude. Eles não tinham intenção de cuidar de mim. Tudo o que eu queria era morrer rapidamente e escapar da dor e do desespero. Mas quando os detetives me informaram sobre a minha filha biológica, eu imediatamente senti um vislumbre de esperança. Ao segurar o Tommy nos meus braços, eu decidi que lutaria até ao fim. Eu estou atualmente a fazer quimioterapia. O facto de eu estar agora de pé é realmente um milagre. A minha filha está a cuidar bem de mim, e a sua preocupação vale o mundo para mim. Shannon, por favor, não te apresses a ir embora. O que é que tu farias na aldeia? Além disso, a minha filha e eu decidimos ajudar-te a instalar-te na capital, ela te explicará tudo mais tarde. Por agora, eu preciso de me deitar e tirar uma sesta. As amigas conversaram por muito tempo, a cuidar de Tommy, e retiraram-se para os seus quartos muito tarde. Shannon não tinha experimentado um sono tão tranquilo e repousante há muito tempo. De manhã, ela foi acordada por Thea, que falou misteriosamente: "Levanta-te, dorminhoca, grandes coisas nos esperam." Eu pedi à ama para vigiar o Tommy por algumas horas antes da alimentação, nós precisamos de nos apressar. Shannon esfregou os olhos sonolenta e perguntou: "Qual é a pressa?" "Eu não entendo o que está a acontecer, por que todo o segredo?" Thea piscou o olho e respondeu: "Tu vais descobrir em breve." Uma hora depois, elas chegaram ao mesmo hotel onde se tinham encontrado pela primeira vez. Shannon ficou confusa e disse: "Thea, por que é que nós estamos aqui?" "Eu fui expulsa, tu te esqueceste?" "Eles não me aceitarão de volta, eu tenho a certeza disso." Eu consigo imaginar as coisas desagradáveis que aquele administrador Frank disse ao diretor. A amiga a levou para dentro teimosamente e sorriu enigmaticamente. Elas entraram no escritório do diretor, que estava vazio. Thea disse: "Senta-te, este é agora o teu escritório. Eu acho que é um espaço de trabalho acolhedor. O meu pai e eu compramos este hotel e agora tu és a sua legítima proprietária. Tu ainda achas que não deves ficar na capital?" Shannon ficou chocada, as lágrimas a encherem os seus olhos. Ela exclamou: "Thea, isto é algum tipo de piada? Tu estás a pregar-me uma partida?" Eu não consigo acreditar. A amiga mostrou-lhe os documentos e disse: "Nós vamos finalizar tudo hoje, é por isso que eu te andava a procurar." Isto, Shannon, é a minha maneira de agradecer. Quando tu estavas sem abrigo e sem dinheiro, tu me ajudaste desinteressadamente quando eu mais precisava. Tu salvaste uma estranha da morte sem hesitar. É por isso que eu sou grata a ti. Minha querida, não há ninguém como tu no mundo. Obrigada, eu acredito que tu serás uma ótima líder, honesta e justa, então vá em frente, eu te desejo a melhor das sortes. Shannon correu para abraçar a amiga e sussurrou: "Obrigada, Thea, eu nunca me esquecerei disto. Nós podemos começar amanhã?" A primeira coisa que eu quero fazer é livrar-me daquele recetista desagradável, eu vi-o a roubar tudo, até papel higiênico, eu não preciso de pessoal desse tipo. Shannon assumiu o comando a sério. Ela reorganizou toda a equipa, a manter apenas os melhores funcionários. Ela analisou todos os relatórios e muitas vezes ficava até tarde no seu novo local de trabalho. A equipa a olhava com respeito, ansiosa por agradá-la. Frank implorou repetidamente por clemência e para ser recontratado, mas Shannon permaneceu firme. Inicialmente, foi um desafio para ela, pois ela tinha pouca experiência em negócios e muitas vezes procurava o conselho do Sr. MacDonald. Ele lhe explicava tudo paciente e meticulosamente, nunca se aborrecendo ou zangando. E muito em breve, o negócio estava a funcionar. Shannon contratou um chefe profissional para o mini-café e começou a servir pratos deliciosos e requintados. Elas também criaram uma área de estar confortável onde os hóspedes podiam relaxar, tomar uma chávena de café e conversar. Foram oferecidos descontos a clientes frequentes e foi lançado um website para reservas antecipadas de lugares. Estes esforços compensaram e nunca havia quartos vagos.
A vida de Shannon foi transformada, pintada com cores vibrantes e novas. Ela e Thea se tornaram as melhores amigas, e Shannon se tornou a madrinha de Tony. Shannon ganhou um rendimento decente, alugou um apartamento e enviou uma quantia significativa de dinheiro para os seus pais adotivos. No início, a mãe dela estava preocupada. Filha, diz-nos a verdade, onde é que tu arranjaste todo este dinheiro? É estranho, de repente tu tens uma amiga rica que te faz a chefe do hotel, parece um conto de fadas. Nós estamos entusiasmados, querida. Shannon riu ao telefone e respondeu, mãe, quando é que eu te menti? É tudo verdade, eu mal consigo acreditar em mim mesma, apenas fica feliz por mim. O Sr. McDonald estava persistentemente a fazer tratamento todo esse tempo. Um dia, Thea partilhou com ele que Shannon queria descobrir algo sobre os seus pais. O empresário pensou por um momento e respondeu, sabes que mais? Deixa-me envolver a minha equipa novamente, eles podem pesquisar os arquivos do orfanato onde Shannon esteve antes de ter uma nova família. Uma semana depois, a verdade chocante foi revelada. Shannon correu para o hospital do Sr. McDonald, porque Thea disse que era muito urgente. Ela estava preocupada que as coisas com Thea tivessem piorado. No entanto, quando Shannon entrou no quarto, ela viu Thea e o pai dela brilhar de felicidade. Bem, olá, irmã. Eu soube desde a primeira vez que nos conhecemos que tu eras mais do que apenas uma amiga para mim, é por isso que nós nos tornamos amigas tão próximas, exclamou Thea. Tu sempre sonhaste em descobrir que sangue corre nas tuas veias, certo? Então, há um resultado da investigação. Shannon estava confusa e não entendia o que estava a acontecer. Com lágrimas nos olhos, o Sr. McDonald começou a falar, filha Shannon, eu peço desculpa por não saber sobre ti, por não te ter criado e por não te ter ajudado durante todos estes anos, mas estou radiante por ter uma família novamente e outra filha maravilhosa. Os meus detetives fizeram um trabalho impressionante e foi isto que eles descobriram. Descobriu-se que a Marcy deu à luz gêmeos, tu e a Thea. No entanto, ela morreu durante o parto, e eles começaram a procurar por quaisquer parentes. Eles encontraram uma velha tia-avó que teve pena e adotou um dos bebés, essa bebê eras tu, Shannon. Infelizmente, ela não te pôde acolher por causa da tua idade, então tu acabaste no orfanato. Mas a parente idosa só pôde cuidar de Shannon por um ano, antes de falecer de um ataque cardíaco. Foi assim que tu acabaste num orfanato diferente. O destino vos separou por muitos anos, e a culpa é toda minha. Eu abandonei a Marcy naquela altura, como um cobarde e um patife, e fugi, a pensar apenas em mim. Agora, eu percebo a extensão dos meus atos. Se eu tivesse estado lá, tanto a vida dela quanto a minha poderiam ter sido muito diferentes. Eu consigo imaginar o quão assustada a Marcy deve ter ficado, o quão amarga e magoada ela se sentiu depois de ser traída. Eu acredito que a minha doença é um castigo pelo meu pecado terrível. Perdoa-me, minha menina, eu fui um pai inútil, a cuidar dos filhos dos outros, sem sequer saber sobre as minhas próprias filhas. Infelizmente, eu não posso voltar atrás no tempo, embora eu queira, mas eu prometo amar-vos a ambas até ao meu último suspiro e compensar tudo o que perdemos. Os três se abraçaram e ficaram assim por muito tempo, de mãos dadas, a experimentar estes momentos novos e emocionantes. Parecia que as suas vidas tinham sido reinicializadas e estavam a começar de novo. Shannon mudou-se para a mansão e todos eles viveram juntos como uma família. Um dia, eles foram convidados para uma exposição de arte, um evento de caridade onde os lucros seriam doados para o fundo do cancro. Thea e Shannon estavam deslumbrantes nos seus vestidos longos e justos, que acentuavam as suas figuras impecáveis. O Sr. McDonald, agora em remissão, passeava pela galeria com as suas filhas. Eles discutiam as pinturas com entusiasmo e contemplavam quais comprar. De repente, eles esbarraram em Kyle, o ex-noivo de Shannon, e na sua mãe desagradável, a Sra. Fuller. O Sr. McDonald, que conhecia esta família, cumprimentou-os educadamente. Boa tarde a todos, deixem-me apresentar as minhas queridas e amadas filhas, Thea e Shannon. Já agora, Sra. Fuller, a senhora decidiu apresentar o seu filho à arte? Isso é louvável.
Olhem, meninas, ele é um bom partido, ele é alto e bonito, brincou o empresário. Shannon sentiu um arrepio a percorrer a sua espinha. Ela queria tanto dizer algumas palavras desagradáveis a Kylie e à sua mãe, mas em vez disso, ela sorriu de forma encantadora e respondeu casualmente: infelizmente, pai, o Kylie não é o meu tipo de todo. Deixa outra pessoa ter um tesouro desses, que noiva sortuda ela será. O noivo é bonito e a sogra é um doce, não é a senhora? Com isso, Shannon e Thea se afastaram, a continuar a desfrutar das obras de arte. A senhora Fuller sussurrou com raiva: bem, olha para esta mulher insolente, ela humilhou-nos a nós dois. Eu pensei que ela já tinha ido para a aldeia dela, mas aqui está a notícia, ela é filha de um milionário. É incrível, quem diria que nós seríamos tão ricas agora, a sermos parentes de uma pessoa tão importante. Kylie, consegues sequer ouvir-me? Por que é que estás paralisado como uma estátua? Vai atrás deles e tenta fazer outra jogada com aquela tola, tu conseguiste da primeira vez. O homem estava furioso: mãe, deixa-me em paz. Já agora, se não fosse por ti, a Shannon e eu teríamos casado há muito tempo. Eu estou farto das tuas pinturas aborrecidas, eu vou para casa, eu preciso de ficar sozinho. Kylie voltou para casa, trancou-se no seu quarto e bebeu conhaque direto da garrafa. Ao ver Shannon tão bonita e feliz hoje, ele de repente percebeu o quão tolo ele tinha sido por ouvir a mãe dele e rejeitar a sua noiva. Eles se amavam de forma verdadeira e sincera. A forma como ela olhou para ele hoje, tu não és nada, estava clara nos olhos dela. E o pior é que ela tem razão. Ele tinha o direito de fazer aquilo com a rapariga que ele amava? Shannon acreditava nele. Ela se demitiu do emprego e se mudou do apartamento. Ele prometeu não a trair e estar lá para ela. E o que aconteceu? Ele a expulsou sem dinheiro e sem ter para onde ir, e ele continuou a viver em silêncio, a divertir-se com as próximas raparigas vazias que se penduravam nele em bandos. Kylie agora sentia raiva de si mesmo e se arrependia dos seus atos. Ele percebeu que nada podia ser desfeito, era tarde demais. Thea e Shannon, que ambas tinham experimentado a traição em relacionamentos difíceis com homens, decidiram não se apressar antes de se envolverem com mais ninguém. Elas simplesmente desfrutavam da vida. Elas encontraram e restauraram o túmulo da mãe delas, encomendaram uma boa lápide para ela e visitavam-no frequentemente para prestar homenagem à mulher que lhes deu a vida. Shannon, Thea e o pai biológico delas visitaram os pais adotivos de Shannon. O Sr. MacDonald nunca parou de agradecer a estas pessoas simples por terem acolhido Shannon do orfanato e lhe terem dado o conforto e o calor de um lar que o dinheiro não pode comprar. Os pais estavam felizes e tristes ao mesmo tempo, a dizer constantemente: não te esqueças de nós agora, filha, vem visitar mais vezes. Lembra-te, nós vamos esperar sempre por ti e amar-te, não importa o que. Ser feliz, filha, é só isso que nos importa. Nós esperamos que te cases em breve e nos des um neto. Então, todos se sentaram à mesa, almoçaram e desfrutaram de chá e bolo. O pai adotivo de Shannon segurou Tommy nos seus braços, e Tommy balbuciou na sua própria língua. Ninguém nesta grande família se sentiu como se não pertencesse. Eles se sentiam verdadeiramente bem e em paz juntos.